A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre oração, sobre os tempos de oração, quando temos que clamar, como Deus se agrada que estejamos em oração e que o busquemos em todo momento, em todo tempo. Essa palavra, algumas versões dizem invoca-me, outras diz clama a mim. Nós precisamos saber que é do agrado do Senhor, é da vontade do Senhor que nós estejamos orando o maior período do nosso dia que nós pudermos. Porque assim como um pai, como uma mãe se agrada de ouvir a voz do seu filho, assim também Deus se agrada em ouvir a nossa voz, em ouvir a nossa oração. E esse versículo ele tem uma promessa muito preciosa, porque quando nós oramos, aqui declara que Deus vai nos mostrar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então, mistérios serão revelados no nosso coração a partir do momento que nós nos dedicamos à oração. Não significa que no momento da oração Deus vai revelar esses mistérios. O que ele quer dizer é que se nós permanecermos em oração, coisas grandes e ocultas ele vai expor para nós, ele vai mostrar para nós. E essas coisas grandes, muitas vezes elas estão dentro de nós, da qual Deus quer nos mostrar. Porque tudo aquilo que está dentro de nós e que Deus quer nos mostrar, é porque Deus quer que nós leve a Ele em confissão e oração, porque não há condições de nós vencermos por nós mesmos a ira, o orgulho, a soberba, as vaidades, todo e qualquer sentimento que não seja um sentimento que provém de Deus, que não venha do caráter de Cristo. Deus quer que nós estejamos colocando aquilo diante dele, aquele sentimento, aquela percepção. E muitas vezes a gente acha que já confessou muita coisa, a gente acha que já expôs muita coisa que está no nosso coração. Mas esse versículo o Senhor nos traz hoje, nos lembrando de que se nós permanecermos em oração, invocando seu nome, buscando sua face, ele vai nos mostrar coisas que muitas vezes nós até pensamos que nós já vencemos, pensamos que nós já tínhamos confessado. E aí ele vai lá e tem a liberdade de nos visitar e de nos restaurar. E outros mistérios, não somente ocultos dentro de nós, mas também sobre a sua economia, sobre aquilo que ele quer estabelecer, ele também pode nos revelar, para que também nós estejamos intercedendo, orando por aquilo que Deus quer estabelecer. Então, como é preciosa a oração, como é precioso estar invocando o Senhor, estar na dependência, estar clamando, aberto, dizendo: Senhor, expõe o que está oculto no meu coração. Expõe e mostra para mim aquilo que tu quer que eu confesse. Não deixa nada oculto, porque o templo, o santuário, ele pertence ao Senhor. E Deus quer entrar nesse santuário e ocupar todos os espaços da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Mas ele só avança, ele só entra no nosso coração a partir do momento que nós permitimos. E muitas vezes nós nos dedicamos à oração quando os tempos são difíceis. Muitas vezes nós clamamos quando nós estamos em grande dificuldade. Muitas vezes nós clamamos quando há uma circunstância externa, alguém que está sofrendo. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer também que a gente clame em dias que a gente tem vida tranquila, em momentos de paz, porque ali nós vamos estar acumulando reservas para no dia da dificuldade nós temos a certeza de que o nosso coração está firmado no Senhor. Então, muitas vezes, nós temos o hábito de orar somente quando temos problema ou somente quando achamos que Deus tem que mudar alguma coisa na nossa vida. E Deus quer a nossa oração constante, porque Ele quer constantemente nos fortalecer, Ele quer constantemente a comunhão. E a oração, ela é uma comunhão, ela é uma intimidade com Deus, ainda que a gente não ouça Deus, ainda que a gente não ouça as respostas dEle. Mas Ele diz: invoca-me, eu vou te anunciar. E ele não diz que no momento da oração eu vou anunciar. Ele vai
ter liberdade de falar conosco, de ir expondo, de trazer as revelações da sua palavra, de trazer aquilo que ele precisa transformar no nosso coração, de trazer coisas que ele quer estabelecer na nossa família, nos nossos queridos, na igreja que nós congregamos. Então, o clamor, ele é dado em tempos difíceis? Sim. Israel clamava em tempos difíceis e Deus levantava o libertador. A sua fidelidade vinha sempre. E nesses tempos nós temos que clamar, sim. E temos que orar, sim, em tempos difíceis. Mas em tempos de paz, nós precisamos ter um período de comunhão, de intimidade com Deus, porque nesses tempos de paz, Deus estabelece coisas e nós temos mais tranquilidade para estarmos em oração, para que Ele possa expor e nós estar em confissão. Porque muitas coisas dentro de nós, quando a gente se depara que tem, a gente se dá conta que tem aquilo dentro da gente, muitas vezes nós ficamos abatidos. Quantas vezes a gente acha que liberou perdão e daqui a pouco Deus traz e diz, não houve ainda o perdão. E aquilo nos dá uma sensação de abatimento, nos dá uma sensação de que, puxa, ainda não consegui perdoar. E a gente tem que retomar, porque nós vamos ser reprovados, sim. Deus vai nos corrigir, Deus vai nos orientar, Ele vai estar sempre cuidando dos nossos caminhos. E a gente vai se dar conta, puxa, pensei que eu estava no caminho certo, e Deus diz, não, volta para esse caminho. E muitas vezes, quando nós nos damos conta que nós estamos no caminho errado, se nós não estivermos buscando o Senhor, Ele não consegue nos direcionar, porque nós não cultivamos dias de oração, nós não mantemos períodos de oração. E esses períodos de oração em tempos de paz, eles são muito valiosos, muito preciosos para que Deus tenha liberdade de nos expor o que precisa expor para que haja confissão, para que a gente não se surpreenda no momento da tribulação. Toda a oração que é feita é como se nós estivéssemos construindo uma poupança, uma economia, para que no momento da dificuldade a gente tenha como gastar aquela reserva que a gente tem, aquela reserva que a gente construiu, aquela comunhão com Deus que a gente construiu. Então é precioso nós estarmos sempre em oração, para que o Senhor abra, para que o Senhor revele dentro de nós o que Ele precisa restaurar, o que Ele precisa mudar. Não é somente para resolver problemas que nós estamos nesse caminho com Deus, mas também é para mudar o nosso coração, para que o nosso caráter fique cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Só que muitas vezes nós olhamos dentro de nós e dizemos assim, puxa, mas eu estou tão longe do caráter de Cristo que eu acho que não vai dar. Pela nossa força e pelo nosso braço, realmente não dá. Mas pelo poder e pela autoridade de Deus, sim. Porque Ele diz que é Ele quem vence as batalhas. É dele a guerra. É contra os inimigos. Quando nós vamos em nome do Senhor. Por isso que a gente diz para invocar o Senhor, porque é o Senhor que vence as batalhas. É o Senhor que subjuga esses espíritos que estão dentro de nós, de ira, de amargura, de tristeza, de depressão, de desânimo, enfim, são tantas coisas que se manifestam no nosso coração, da qual Deus quer restaurar e transformar e colocar o caráter de Cristo dentro de nós. Mas não é para nós nos abater quando a gente vê que dentro de nós tem coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos e que muitas vezes elas são negativas. Mas Deus não requer de nós que nós estejamos ali lutando pela nossa própria força e pelo nosso próprio braço. Porque muitas vezes nós queremos mudar porque nós temos medo de Deus, porque nós achamos que Deus não vai cumprir a promessa sobre as nossas vidas, porque nós estamos ansiosos. Mas quem vence todas as batalhas, todas as guerras dentro de nós é o Senhor. Mas Ele só vence mediante a nossa autorização. E a nossa autorização, ela vem pela oração, pedindo para Deus mostrar o que tem oculto. Ore e diga, Senhor, me mostra o que está oculto. Expõe para mim o que está oculto, para que haja confissão. No momento que Deus expõe, às vezes chega a nos dar um abatimento. Mas Ele quer avançar nos nossos corações. Ele quer restaurar os nossos corações. E aqui no versículo 8, Jeremias 33, versículo 8, diz assim, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem
e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Lindas as palavras, linda essa promessa. Imagina Deus cumprindo essas promessas sobre as nossas vidas, mas elas virão mediante o clamor, mediante estar buscando a sua presença, pedindo para Ele expor e avançando com Ele. Avançando e orando para que o Senhor nos dê sempre sabedoria para que a gente guerreie as guerras que Ele tem para nós. Porque Ele quer restaurar o nosso coração, Ele quer mudar o nosso caráter precisa ser como o caráter de Cristo. E às vezes são momentos difíceis, às vezes são momentos em que nós nos deparamos com coisas muito difíceis de nós lidar dentro de nós. Mas Ele está conosco e dele é a guerra. E Ele só vence essa guerra se nós abrir o nosso coração, se nós estiver em clamor, se nós estiver conversando com Ele, permitindo que Ele venha agir no nosso coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve sempre a estarmos orando em tempos difíceis, clamando a sua presença, mas também em tempos de paz, buscando a sua face, para que Ele exponha aquilo que precisa ser exposto no nosso coração e o próprio Deus tenha liberdade de agir no nosso coração. E nós vamos ver que Deus está conosco e pode fazer uma obra grandiosa de mudar o nosso interior e fazer com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo e alcancemos a estatura da plenitude de Cristo. Amém? Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha com mais alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve sempre a estarmos clamando o seu nome, buscando sua face, em oração, buscando a sua presença para que Ele nos revele todas as coisas que Ele deseja revelar, para que o nosso coração esteja aberto, disposto para ouvir aquilo que Ele tem para nos mostrar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.